Boa noite, alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Como eu havia falado na semana passada, ou no vídeo passado, no vídeo anterior, eu falei sobre os mitos. Hoje eu vou introduzir o tema dos primeiros filósofos, o surgimento dos primeiros filósofos. Antes de começar com os filósofos, eu quero dizer que tanto o mito quanto a filosofia, elas têm algo em comum. A religião também, então podemos colocar nesse meio a religião. O que tem em comum a religião, o mito e a filosofia? A busca pela verdade. Ambas, as três, buscam explicar a realidade das coisas, buscam compreender, analisar e ensinar sobre as verdades. Só que esse algo em comum, que é a busca pela verdade, ele termina nesse momento. Por quê? O que é comum é a busca pela verdade, depois é um distanciamento, é o discurso pela busca da verdade. Então a filosofia, ela utiliza um discurso, ela utiliza o discurso racional, o discurso lógico, o discurso coerente, enquanto o mito, ele vai apresentar fenômenos metafísicos, forças contraditórias, divindades, fenômenos sobrenaturais. Essa é a diferença. Filosofia percorre um discurso, um caminho, e os mitos percorrem outro discurso, outro caminho. Os mitos, eles começaram a perder força por uma série de questões que envolve o comércio com outros povos, que envolve o uso do calendário, que envolve as navegações. Ao entrar em contato com outros povos, aquela civilização foi tendo conhecimento de outros pensamentos, de pensamentos diferentes daquele que eles estavam acostumados, dos pensamentos mitológicos. Outra questão que também foi muito relevante foi o surgimento da democracia em Atenas. Por quê? Porque o regime democrático deu a possibilidade do discurso, da fala, da retórica, da argumentação naquele momento, que era um regime tirano, que era um regime autárquico, que eram regimes que não conheciam a democracia. A própria palavra democracia é uma junção de duas palavras gregas, né? Demo, que é povo, e kratos, governo, ou seja, governo das pessoas, governo do povo. A democracia surgiu em Atenas. Isso possibilitou o quê? Que as pessoas que eram consideradas cidadãs pudessem argumentar em praça pública. A política, ela começou a ser feita em praça pública nesse momento. Mas quem eram os cidadãos? Eram apenas uma parcela mínima da sociedade. As mulheres ficavam de fora, as crianças ficavam de fora, os estrangeiros ficavam de fora. Era apenas uma elite dona de terra. Mas mesmo assim já foi um avanço. Isso permitiu o quê? Que as coisas pudessem começar a ser contestadas. Nesse contexto, surgiram aí os primeiros pensadores que, de forma autônoma aos mitos, começaram a desenvolver o seu raciocínio. Nós podemos falar aqui de Tales de Mileto, que teria sido ou é considerado como o primeiro filósofo. Ele viveu no período de 623 a 543 a.C., e ele, a partir da sua reflexão sobre, para conseguir explicar a origem das coisas, ele pôde perceber que tudo era água. Então, Tales chegou à conclusão de que o princípio, a arqué, que é princípio, o princípio de todas as coisas, é a água. Por quê? Ele pôde concluir que a água está em todos os lugares. De que maneira ele concluiu? Estudando, observando, analisando os rios, os oceanos, analisando os corpos animais vivos e os corpos animais mortos. Por quê? Ele percebeu que os corpos animais mortos, eles se definhavam, eles se envelheciam, se apodreciam quando eles começavam a perder a água. Enquanto o organismo que retivesse a água
era um organismo que estava vivo e saudável. Então, a partir de suas análises, a partir de suas reflexões sobre o meio ambiente, sobre as plantas, sobre os animais, sobre os seres humanos, ele pôde chegar à conclusão de que tudo é água. E a água é a base, é o elemento primordial de todas as coisas. Hoje nós sabemos que realmente o nosso corpo tem água, o nosso cérebro tem água, todas as coisas têm água. Mas naquele período, chegar a essa conclusão sem recorrer aos mitos já foi um grande avanço, já foi uma grande mudança. Então, para Tales, o elemento primordial de todas as coisas é a água. E ele chegou a essa conclusão não mais buscando as explicações mitológicas, mas sim na reflexão. Nós temos outro pensador também, pré-socrático, que viveu em 610 a 547 a.C., ele vai chegar à conclusão, a partir da análise dos elementos da natureza, ou melhor, dos 4 elementos da natureza, que é água, terra, ar e fogo, que a arqué, ou o princípio de todas as coisas, ele é indeterminável, ele é indeterminado, inobservável, ele transcende os limites do observável. Então, para Anaximandro, a arqué é o indeterminado, aquilo que não pode ser observável. Temos também outro pensador aí importantíssimo, que foi Pitágoras, que viveu de 570 a 490 a.C. E para ele, os números que são os elementos primordiais de que são os elementos fundamentantes do universo. Todas as coisas são número. A harmonia dos acordes musicais correspondia a certas proporções aritméticas. Então, Pitágoras, ele começou a analisar, os acordes musicais e ele percebeu que havia proporções aritméticas ali. E ele pôde chegar à conclusão de que a arqué seria a estrutura numérica que organiza todo o universo. Nós temos também Heráclito, que é outro importante pensador, que viveu de 535 a 475. Para ele, tudo é devir, ou seja, é vir a ser. Heráclito, então, ele vai fazer as suas investigações a partir das mudanças das coisas. Nós mudamos o tempo todo. Nós não somos os mesmos que começamos a assistir a esse vídeo. E quando esse vídeo acabar, nós já seremos outro. Então ele vai chegar a essa conclusão a partir da análise do movimento de todas as coisas, até mesmo da nossa inspiração e respiração. Nós comprimimos o pulmão e nós enchemos o pulmão. Nós liberamos o pulmão e enchemos o pulmão. É um constante mudar, um constante vir a ser. E ele vai chegar a essa conclusão. Nada persiste nem permanece o mesmo. Nós não somos o mesmo de ontem, nem da semana passada. Quando você era criança, você era um. Você se tornou adulto, você é outro. Na velhice, você será outro. São várias faces de um mesmo ser. Nós estamos sempre em constante transformação. Ele vai dizer, é dele a frase muito conhecida que diz assim, que tu não podes descer 2 vezes no mesmo rio, porque novas são as correntes sobre ti. Ou seja, nós não podemos nos banharmos 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque ou as águas são outras, ou nós é que somos outros. Então, esses primeiros filósofos, esses primeiros pensadores, eles construíram a base do conhecimento ocidental. Não são só esses os filósofos pré-socráticos, os filósofos que desenvolveram o seu raciocínio distante dos mitos, mas esses são alguns dos principais filósofos que desenvolveram as suas reflexões que não mais era observada nos mitos, ou seja, os mitos aos poucos foram deixando de lado e foi tomando consistência o pensamento sistematizado, organizado, que deu a base para construir a civilização ocidental. É isso. No próximo vídeo
eu vou falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles e as suas filosofias como a base para o cristianismo. Eu quero deixar claro para vocês que o intuito desse vídeo é apenas contribuir para que o conhecimento seja multiplicado. Nesses tempos de pandemia, como eu já disse, nesses tempos de tão escasso conhecimento, o meu desejo é que você possa assistir o vídeo. Nós não aprofundamos no tema, mas cada tema que é aqui postado, você deve fazer uma investigação, um aprofundamento, porque são temas relevantes para concursos, para avaliações internas e para avaliações externas. Então aproveitem os tópicos, aproveitem os temas e na sua casa, da sua casa, aprofunde nos estudos. Até a próxima.